Perspectivas sobre o sentido da vida apresentadas neste programa do dia em que se celebra a solenidade de Todos os Santos. Agora falamos também sobre o sentido da vida, mas a partir de 99 histórias de sabedoria. É esse o título do livro de António Estanqueiro, que está hoje no programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, António, por estar connosco neste dia. Porquê histórias para falar sobre algo que aparentemente parece, enfim, tão complicado e complexo como o sentido da vida? Estas 99 histórias têm este subtítulo Mensagens para a Vida. Eu sou professor, não praticante nesta altura. Mas já com muita experiência na área, não é? Com cerca de 40 anos de experiência. E sempre tenho verificado que uma história ajuda a passar uma mensagem. Eu li milhares de histórias ao longo da minha vida, contei centenas de histórias ao longo da minha vida, a alunos, pais e professores, e um dia fui desafiado por alguém da família a organizar um livro. Porque é que eu não juntava algumas das histórias? E então eu arranjei um critério que foi, à volta de 3 grandes temáticas, o sucesso, as relações humanas e a felicidade, organizar um conjunto de histórias. 99 é apenas um número simbólico, podia ser 100, mas o 99 aponta para a ambição de serem mais ou poderem ser mais, não é? E o sentido da vida passa essencialmente por esses 3 tópicos das relações humanas, do sucesso, da felicidade? Passa sempre. Eu julgo que a vida, o que há mais determinante na vida é a relação com o próximo. A mensagem cristã diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora bem, no amor ao próximo está, de facto, em primeiro lugar, a comunicação. A comunicação é a base, é a chave das relações. E eu pretendo que as relações sejam, de facto, de qualidade. Relações de qualidade significa relações com ética. E estas histórias, muitas destas histórias, apontam para exatamente esta questão dos valores. E não há nada como contar uma história para chamar a atenção para determinado tipo de valores. Eu lembro-me, por exemplo, uma pequenina história. Sim. Um velho convento em ruínas, e o frade lembrou-se de pôr os discípulos à prova e diz: vocês vão roubar. Eu vou resumir, é evidente. Vão roubar. Mas ninguém vos pode ver. E há um discípulo que já tinha ouvido muitas coisas da parte do chefe, diz assim: eu não vou. Mas não vais porquê? Porque eu não posso ir a sítio nenhum que não seja visto por mim e pela minha consciência. O mestre ficou muito satisfeito porque esse tinha percebido toda a doutrina que ele tinha ensinado até então, não é? Depois o outro tópico do sucesso. O sucesso é talvez a palavra que as pessoas gostam mais no nosso tempo, não é? Ter sucesso na vida pessoal, ter sucesso na vida profissional, ter sucesso na carreira. Enfim, a palavra sucesso é, sim, uma palavra com muito sucesso. Com muito sucesso. Por vezes põe em causa o próprio sentido da vida, a palavra sucesso. Às vezes pode pôr, mas eu, pessoalmente, nestas histórias, preocupei-me em que o sucesso não estivesse desligado do sentido da vida. E, por isso, o sucesso só é possível, quanto a mim, e na minha perspectiva e na seleção destas histórias, o sucesso só é possível com ética. Com ética. E há muitas histórias que nos apontam exatamente para isso. E claro que o sucesso depende de nós. Também com a ajuda de Deus. Um agricultor, um dia, numa quinta completamente esfrangalhada, começou a trabalhar como um doido para pôr aquilo direitinho. Passou um amigo e disse: ora, isto é um milagre de Deus. E ele respondeu: um milagre de Deus? Sim, Deus foi um grande sócio. E ele diz: tu havias de ver esta quinta quando o meu sócio trabalhava aqui sozinho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o sucesso se faz com trabalho, faz-se acreditando em si e acreditando que, eventualmente, mais alguma entidade pode estar sobre nós e ajudar-nos, não é? Em todo caso, eu reparo que as várias histórias terminam sem isto quer dizer que, sem a tal moral da história. Exatamente. É também uma metodologia É uma objetivo. metodologia. Há uma história que eu não conto aí que é muito engraçada, que é um discípulo chega ao pé do mestre e diz: mestre, tu contas muitas histórias, mas nunca dizes o que é que significam. Ele diz:
queres que eu descasque a fruta? No fundo, o que é que isto significa? Eu não quis descascar a fruta porque cada pessoa, ao ler uma história, tem a sua interpretação. E a mesma pessoa, em situações diferentes, tem interpretações diferentes. Acho piada porque algumas pessoas têm-me dado, enfim, a sua reação às histórias e elas dizem, eu não consigo ler muitas histórias seguidas, porque elas obrigam-me a parar e a pensar. E, verdadeiramente, cada uma está a refletir à sua maneira e a tirar as suas lições. Há semelhança também a esse nível com as parábolas que Jesus ia contando. Os grandes mestres da humanidade andaram todos a contar histórias. Jesus é o exemplo mais nítido para as pessoas que têm essa referência cristã, mas também Buda e outros grandes mestres da humanidade contaram histórias, os filósofos contaram histórias, porque uma história resume uma mensagem. E às vezes, quando a gente não quer dizer uma coisa mais desagradável, conta uma história. Há uma história que conta essa história. Isto é, a verdade andava muito machucada, muito preocupada, porque ninguém a ouvia. E um dia encontrou uma parábola, que é a mesma coisa que dizer uma lenda, uma história, e diz, olha, tu veste-te de outra maneira que vais ser escutada. E, portanto, a partir daquele dia, a verdade vestiu-se de parábola. Isto é, fingiu que era uma história e começou a dizer a verdade. E torna-se bem mais explícita também. O terceiro tema em torno do qual se organizam muitas histórias é este da felicidade. E que termina com uma história que é a chave da felicidade. Qual Uma é essa história chave? antiga. É uma história antiga. A história antiga diz mais ou menos isto. Houve um concílio dos deuses, não é? Um concílio de deuses. E resolveram formar o homem à imagem e semelhança dos deuses, dando-lhe força, inteligência. Mas houve um bocadinho mais desconfiado que diz assim, epá, alguma coisa a gente tem de tirar, porque senão eles ficam iguais a nós. E então resolveram que iam esconder a chave da felicidade. Onde era o problema? E então cada um resolveu contar à sua maneira e diz, bom, metemos no pico do monte mais alto do mundo, metemos nas profundezas do mar. Verdadeiramente, eles não sabiam muito bem onde fazer. Andaram às voltas até que o Deus dos deuses disse, já sei onde é que nós vamos guardar a chave da felicidade, porque é um sítio onde provavelmente eles não vão procurar, porque com a inteligência vão a esses sítios todos, às altas montanhas, às profundidades do mar. Então onde é que é? Pediram todos em coro. No interior de cada pessoa. Isto é, verdadeiramente, a felicidade está dentro de nós e nós procuramos lá fora todos os dias. Enfim, no tal sucesso e nas relações humanas, que também ajudam, por certo, mas por aí, sem dúvida, que é a pista fundamental. António Estangueiro, 99 histórias de sabedoria. Nos dias de hoje, nos condicionalismos que muitas famílias enfrentam, encontram aqui pistas para, enfim, para esta felicidade e para o sentido da vida que se pode estar a procurar? Eu penso que sim. Verdadeiramente, as histórias também apelam a isso. As histórias são boas para adormecer as crianças e para despertar os adultos. As histórias obrigam-nos a pensar na vida, no sentido da vida, etc. E diante de problemas, nada melhor do que uma boa história? Uma boa história. Eu conto uma sobre o sentido da vida. Uma pessoa, no auge da sua vida, foi um dia surpreendido por um anjo que disse, vem comigo. Ele viu o anjo um bocado estranho e disse, é o anjo da morte, estou feito. Mas como era um bom negociador, disse, ó anjo, dá-me mais um ano que eu dou 1 milhão de euros para distribuir aos pobres. E o anjo disse, não, vais comigo. Então, dá-me ao menos um mês que eu dou 2 milhões aos pobres. Não. E um dia que eu dou toda a fortuna aos pobres. Também não. O homem, meio desanimado, meio resignado, disse, ao menos 1 minuto para escrever um bilhete ao meu filho. Isso sim. Ele escreveu um bilhete ao filho e diz, meu filho, aproveita bem o tempo que Deus te dá, porque nenhum dinheiro do mundo consegue comprar uma única hora desta vida. É bom que a gente perceba que na nossa vida temos de dar significado ao presente, a tudo o que fazemos, porque caso contrário andamos um pouco à deriva e se não encontramos uma ou 2 razões de viver, só podemos andar frustrados nas relações humanas, no sucesso, e não encontraremos a felicidade. E por certo que estas histórias ajudam a essa descoberta. António Estanqueiro, muito obrigado
por ter estado neste dia a apresentar este livro, 99 Histórias de Sabedoria, Mensagens para a Vida. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia.